Boa noite, então, meus irmãos. Aos meus irmãos que vão assistir, então, esta gravação também pelo canal do YouTube, seja muito bem-vindo. E este é o Ministério Tropa de Elite de Jesus, no braço ministerial Homens do Tropa. Meu nome é Rony, para aqueles que estão assistindo aqui no YouTube e talvez ainda não me conheçam. Amém? Que você seja edificado por essa palavra. Convido também os irmãos a vir participar aqui através do Zoom, né, essa plataforma de reuniões, o ao vivo, participar ao vivo conosco aqui. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quinta-feira, talvez acho que nem todos aqui estavam, mas quinta-feira nós ministramos aqui, principalmente na parte da tarde, eu trouxe uma palavra aqui falando sobre esse tempo, talvez, não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas este mês, semana passada, mais precisamente, na segunda-feira, a partir das 18 horas, se deu início do nono mês no calendário de Deus. Tá? Nós precisamos observar isso, que o calendário de Deus ele tem um calendário diferente do que nós vivemos, que é o calendário gregoriano, né? Que tem os meses ali, janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro. E o início de ano no calendário gregoriano se dá ali da virada de ano, né, de dezembro para janeiro. Porém, o calendário de Deus, o calendário judaico é diferente. Israel ele tem dois calendários, né, o calendário civil e o calendário espiritual, tá, que nós conseguimos observar através das escrituras. O calendário civil, o início de ano, a virada de ano para Israel, se dá da metade de setembro em diante. Esse é o calendário civil. Porém, o calendário religioso ou o calendário espiritual, o calendário de Deus, o início do ano, ele se dá na Páscoa. Então, alguns anos vai ser lá por março, pela metade de março. Este ano, se não me engano, vai ser um pouco para frente de março. Agora eu tenho que pegar a data certa, depois eu até posso postar aqui para os irmãos. Mas é mais ou menos nessa data aí que se dá a Páscoa, onde Israel celebra, então, a sua libertação do Egito. E aí, quando nós vamos ver nas Escrituras, as Escrituras falam que o Senhor, ele colocou a Páscoa, né, como o primeiro mês. Este seria o primeiro mês, então, para nós. Amém? Só que, se nós pegarmos, então, da Páscoa até agora este mês, ele vai dar o nono mês no calendário de Deus, que é o mês de Kislev, né, no calendário judeu. Então, é o nono mês. Amém? E esse nono mês, nós temos alguns meses, tem algumas festas que estão relacionadas às escrituras. Esse mês aqui, nós temos uma festa, que é a festa do Hanukkah, e essa festa, eles comemoram a retomada do templo, porque em 167, aproximadamente antes de Cristo, Israel ele era dominado por pelos gregos. E os gregos eles ergueram imagens, né, no templo, usaram aquele templo com imagens pagãs para cultos pagãos. E Israel conseguiu se levantar contra, conseguiram batalhar contra, e milagrosamente, eles não tinham um exército preparado, mas milagrosamente eles conseguiram vencer a batalha e retomar o templo. E só que para eles poderem, então, agora usar novamente o templo, eles precisariam purificar o templo por conta desses ídolos que eles tinham colocado dentro do templo e por conta dos cultos pagãos que eles estavam fazendo lá. Então precisava o templo passar então por essa purificação. Então, por isso que neste mês ele se tem, vai ser lá pelo 24º dia, se não me engano, deste mês, né, desse mês de Kislev, que se iniciou aqui na semana passada, né, na segunda-feira depois das 18, nós temos a festa, então,
que vai celebrar. Nessa festa, é o Hanukkah, né, o nome dessa festa. Essa festa, ela tem, não sei se vocês já viram, é, um, a menorá. A menorá é como se fosse um candelabro, tá? Ela é um candelabro com 7 hastes, né? Que tinha no templo. Só que na festa do Hanukkah, você vai ver que eles usam uma menorá, só que com 9 hastes. Uma delas, ela é acesa, e com uma dessas 9, você vai acender as outras 8. Então, na festa, cada dia, você acende uma vela, ou, digamos assim, um castiçal por dia. E nessa festa, quando o povo que cuidava ali do templo foi fazer essa purificação do templo e foi acender essa menorá, eles observaram que eles só tinham o azeite, né, que é o azeite de oliva, eles só tinham esse azeite suficiente para queimar durante um dia. E a festa, a purificação, seria durante 8 dias. Só que, e para eles extraírem novamente o azeite, preparar novamente o azeite, iria demorar 8 dias. Então, o que eles fizeram? Mesmo assim, eles decidiram, optaram por acender essa menorá, e acenderam o primeiro dia. No segundo dia, a menorá continuou acesa. No terceiro dia, ela continuou no quarto, até o 8º dia. Isso fala-se do quê? De um milagre, porque eles não tinham azeite o suficiente para queimar os 8 dias. Mas o Senhor ali providenciou o azeite para que se queimasse e se purificasse o templo. Amém? Então, este mês ele fala muito sobre a purificação, mas também a provisão do Espírito, né? O sobejar do Espírito para nós. Mas é um mês, é um tempo de purificação. Então, eu quero falar justamente hoje sobre isso, né? Sobre a purificação, porque naquele tempo, nós observamos que eles precisaram, para poder usar o templo, eles precisaram purificar o templo. Mas a Bíblia diz hoje que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, quer dizer que nós precisamos continuamente nos purificar. O que é nos purificar? Deixar as velhas obras, abandonar as práticas mundanas, aquilo que não agrada a Deus. Então, nós precisamos estar em constante purificação. Amém? E eu quero trazer alguns textos aqui para que a gente compreenda o do porquê disso. Por que nós precisamos, ou o porquê que o cristão precisa passar por este processo. Nós entendemos que nós recebemos um favor da parte de Deus, que esse favor foi a demonstração de amor da parte de Deus. Quero que você anote aí ou abra sua Bíblia lá em João 3:16, que é um texto muito famoso, né? João 3:16, e ele vai dizer assim: porque Deus amou tanto ao mundo que ele deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Então, eu creio que isso aqui foi uma das maiores demonstrações de amor da parte de Deus para as nossas vidas, né? Talvez nós podemos pensar, né, que o amor de Deus só é demonstrado para nós quando a gente não passa tribulação, ou quando a gente não passa uma dificuldade, ou quando eu tenho todos os meus desejos atendidos. Quando eu passo uma dificuldade ou não tenho os meus desejos atendidos, a impressão que dá é que Deus não me ama, é que Deus não está atento a tudo aquilo que está acontecendo comigo. Mas não, a Bíblia aqui é clara que Deus ele amou tanto o mundo que enviou seu filho.
E nós sabemos que quando o Senhor envia Cristo, foi para que nós pudéssemos primeiro ter vida em nós, né? Se você quiser anotar esse texto, depois você pode ler, mas está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, o Senhor fala que aquele que se ajunta com o Senhor, ele é um só espírito. E quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos vida em nós, nos tornamos um com ele. Então, quer dizer, se quando eu me ajuntei com Cristo eu recebi vida, quer dizer que eu estava morto. Ou seja, a demonstração maior de amor da parte de Deus foi ter me dado vida, sendo que eu poderia passar uma eternidade de morte, condenado, mas ele nos resgatou. Só isso já é uma demonstração de amor. Agora, o apóstolo Paulo também vai falar que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Cristo vai falar sobre isso. Eu venci o mundo, ele diz. Amém? Então, ele já estava precavendo, já estava preparando os seus discípulos. Olha, vocês vão passar por tribulações, vão passar por dificuldades, mas eu venci o mundo. Então, tem de bom ânimo. Por quê? Porque vocês não estão mais eternamente condenados, vocês receberam a vida de Deus. Então, isso aqui já é uma demonstração de amor. Nós temos que nos apegar nisso, no fato de que Deus nos ama a ponto de entregar a vida do seu filho. E aí nós temos agora que nos perguntar: por que que o Senhor nos deu vida? Por que que ele nos deu vida? Foi para que nós vivêssemos a nossa vida da forma com que nós quiséssemos? Para que eu fizesse toda a minha vontade neste tempo que estou na terra? Ou será que o Senhor ele gerou vida em mim para que algo eu pudesse fazer aqui neste tempo? Será que você já parou para fazer essa pergunta? Alguma coisa o Senhor quer da minha vida, porque caso ao contrário, ele não teria necessidade de me gerar vida. Amém? Vamos ler agora outro texto que eu quero trazer aqui para vocês. Está um pouquinho para frente aí em João 16. Olha só, João 16, no versículo 7. Ele vai dizer assim: todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá. Aqui o Senhor, ele já tinha sido crucificado, já tinha sido entregue por nós, ele já tinha passado aqui um tempo com os discípulos, e aí eles estavam falando aqui para os discípulos que era necessário com que ele fosse ao Pai, com que ele voltasse, retornasse para o Pai. E agora, aqui ele está falando: calma, vocês fiquem calmos, que eu vou, mas eu não vou deixar vocês só. Olha só, versículo 7 diz assim: todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creram em mim. Aqui o Senhor já nos dá uma chave, que nós não crermos em Cristo, ou não crermos naquilo que o Senhor fala, é pecado. É pecado. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quem é que é o príncipe deste mundo? Satanás. Então ele está dizendo: Satanás já está julgado. Amém? Então aqui Cristo ele sobe, mas ele não nos deixa só. Ele envia o Espírito, o Consolador, aquele que vai nos convencer do juízo, da justiça, da verdade, do que nós precisamos fazer nesse tempo. Porque, irmãos, olha só, observa isso. Quando o Senhor veio, ele era uma pessoa só. Então, ele tinha os seus discípulos, tinha algumas pessoas a quem ele ministrava ali na multidão, mas imagina, ele não conseguiria alcançar a todos no mundo como uma pessoa. Mas, quando ele foi e enviou o Espírito, imagina, hoje ele está em todos os lugares, em todos os cristãos. Todos aqueles que recebem a Cristo como Senhor e Salvador, recebem do seu Espírito.
Por isso que hoje ele fala comigo, fala com você, ele consola você, consola o irmão lá que está no outro lado do mundo. É o Espírito que está com todos nós, que comunica a todo o corpo da justiça, da verdade, do juízo. Amém? Então, o Senhor demonstra mais uma vez amor por nós, enviando o Espírito Santo. A Bíblia também fala sobre que o Espírito Santo ser um selo, é uma garantia. Esse Espírito que está sobre nós é uma garantia para que quando Cristo venha, ele nos ressuscite. Por quê? Porque você está marcado, ó, esse aqui é do Pai. Esse aqui não vai perecer para a eternidade. Amém? Agora abre a sua Bíblia comigo, lá em Ezequiel, lá no Antigo Testamento, Ezequiel no capítulo 36. Ezequiel 36, a partir do versículo 22. O Senhor vai estar falando e dando uma direção para o povo de Israel a respeito da sua forma de representá-lo. E aqui o Senhor nos traz uma direção precisa de um dos motivos de ele ter nos resgatado. Ele vai mostrar aqui para nós, através de Israel, o porquê que o Senhor nos chamou. Porque, de alguma forma, nós representamos a Deus aqui na terra, a Cristo. As pessoas vão conhecer a Cristo, vão conhecer o amor de Deus através das nossas vidas. Nós somos um representante aqui, né? Já citamos algumas outras vezes aqui a respeito, né? E citamos aqui como exemplo do embaixador. Nós aqui na Terra somos embaixador do reino, ou seja, nós representamos o reino. E como que nós temos representado este reino de Cristo? Porque um embaixador, quando ele está em um outro país, ele está lá representando a vontade do seu país. Quando ele fala, ele está falando pelo seu país. Então, se ele fizer algo errado, vai refletir no seu reino, no seu país. É uma responsabilidade muito, muito grande. A embaixada do seu país é o seu território. Ali dentro da embaixada, as regras que são regidas ali, que regem, são a do seu país. Ou seja, o ambiente onde eu estou, a minha casa, as regras da minha casa devem ser as regras do reino. As leis do reino que o Senhor fala. E a minha casa representa também o reino, ou seja, o rei desse reino, que é Cristo. E aqui agora, a partir desse texto, o Senhor vai trazer a luz para que a gente compreenda um pouquinho a respeito disso. Olha só. Portanto, diz a casa de Israel no versículo 22. Ezequiel 36, no versículo 22, ele vai dizer assim: Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: Eu não faço isto por causa de vós, ó casa de Israel, mas por causa do meu santo nome. Ou seja, o Senhor ele está zelando e preservando pelo nome dele, que profanastes entre as nações. O que ele está dizendo aqui, ó? Para onde fostes? Ou seja, aonde vocês foram, vocês profanaram o meu nome. O que quer dizer aqui? Que Israel representava o nome de Deus. E o Senhor está chamando a atenção de Israel. E ele disse assim: Eu estou fazendo isso não é por vocês, eu estou fazendo por causa do meu nome. Eu zelo pelo meu nome. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os pagãos, ao qual profanastes no meio deles. E os pagãos, que são todo o povo fora, né, de Israel, saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado diante dos seus olhos. Porque eu levarei dentre os pagãos e vos ajuntarei de todas as nações e vos trarei para dentro da vossa própria terra. Então aspergirei água limpa sobre vós. Veja, ele está dizendo assim: ó, eu vou recolher vocês de todas as nações. Ele está falando para o pessoal o povo de Israel. Eu vou recolher todos vocês em todas as nações, aonde vocês estiverem. Vou trazer vocês aqui para esta terra, para a terra de vocês. E vou aspergir, eu vou lavar, vou jogar água limpa em vocês.
Como que eu posso trazer isso para os dias de hoje, que o Senhor faz isso comigo? A água também simboliza a palavra. Então o Senhor está nos dizendo: eu vou te limpar pela água da palavra. Eu vou te purificar. Por quê? Porque você representa o meu nome. Você me representa. As pessoas vão me conhecer e vão me ver através de você. Por isso eu vou te lavar pela água da palavra, vou te limpar. Então eu aspergerei água limpa sobre vós, e ficareis limpos. E toda a vossa imundícia e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Um coração também vos darei, e um novo espírito eu colocarei dentro de vós. E eu tirarei o coração de pedra, né? Aquele coração duro, a pessoa que tem um coração duro não recebe nada. Eu vos tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, que é um coração um pouco mais maleável, um coração mais mole. Ou seja, o que o Senhor está dizendo assim? Eu vou tirar esse coração duro, um coração que tem dificuldade em aprender, um coração que tem dificuldade em receber a palavra. Mas eu vou dar um coração de carne para vocês, que é um coração mais maleável, um coração fácil de ensino. Eu colocarei o meu espírito dentro de vós, e vos farei andar nos meus estatutos, e guardarei os meus juízos, e os fareis. Ou seja, vocês vão guardar aquilo que eu falo, e ainda vocês vão cumprir tudo aquilo que eu falo. E habitarei na terra em que eu dei a vossos pais, e vos sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E eu também vos salvarei de todas as vossas impurezas, e chamarei o milho e o aumentarei, e não trarei fome sobre vós. E eu multiplicarei o fruto da árvore e o aumento do campo, para que não mais recebais a vergonha da fome entre os pagãos. O que o Senhor está falando aqui? Ele está dizendo que quando ele fizer todas essas coisas, ele também vai prover todas as coisas que nós necessitamos, para que a gente não venha mais passar vergonha diante dos pagãos. Porque hoje é comum nós vermos os crentes passando vergonha diante dos ímpios, passando às vezes necessidade, passando trabalho em áreas que já era para estar em abundância. Mas por quê? Porque esse crente ainda está passando pelo processo de limpeza da água da palavra. Precisa passar por essa purificação, por essa limpeza. Amém? Versículo 31. Então vos lembrareis dos vossos próprios maus caminhos e das vossas ações que não foram boas, e tereis nojo de si mesmo, à vossa própria vista, por vossas iniquidades e por vossas abominações. Não é por causa de vós que faço isto. Olha aqui, o Senhor está reforçando. Não é por vós que faço isto, diz o Senhor Deus. Que isso seja conhecido por vós. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos próprios caminhos, ó casa de Israel. O que o Senhor está dizendo, Senhor? Olha, vocês estão passando vergonha, vocês estão passando necessidade por causa dos seus próprios caminhos. Vocês é que decidiram tomar os caminhos em que vocês estão tomando, vocês estão caminhando. Vocês que decidiram fazer o que estão fazendo. E por conta disso, por vocês tomarem esses caminhos, é que vocês estão sendo envergonhados diante dos pagãos, diante dos ímpios. É por isso que as coisas estão dando errado. É porque você tomou um caminho diferente do caminho que eu tinha para você. Mas o Senhor, por causa do nome dele, ele vai nos limpar, ele vai nos purificar, ele vai endireitar as nossas veredas, os nossos caminhos, para que a gente possa representá-lo bem. Versículo 33. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos tiver purificado de todas as vossas iniquidades, eu também vos farei habitar nas cidades, e os desertos serão edificados. Então, aqui o Senhor está falando de uma mudança. Então, irmãos, esse amor ao qual o Senhor ele demonstrou para nós não é em vão. Ele tem um propósito. Ele tem um propósito.
E o propósito do Senhor é fazer com que nós, com a mudança da nossa vida, com a nossa purificação, que a gente consiga passar para o próximo, mostrar para o próximo quem é Deus, o que ele faz, o que ele pode fazer, a grande mudança que ele fez nas nossas vidas, que ele pode nos, que a gente pode representá-lo bem. Amém? Então, esse foi o motivo de o Senhor ter nos chamado, para que as pessoas possam conhecer a Deus também através das nossas vidas. Mas para isso nós precisamos representá-lo bem. Nós precisamos nos purificar, nos limpar desses maus caminhos. E aí, olha só o que o Senhor vai falar aqui também no versículo 37. Olha só. A mão do Senhor está, no capítulo 37. A mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora do espírito do Senhor, no Senhor, e me pôs em meio a um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos no vale aberto. Aqui vocês conhecem essa passagem que fala o quê? Dos ossos secos. Quando o Senhor leva o profeta nesse vale diante dos ossos, e o Senhor aqui então fala. E ele disse assim, ó, e me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos no vale aberto, e eis que eles estavam muito secos. E ele me disse, filho do homem, podem esses ossos viver? E eu respondi, ó Senhor Deus, tu sabes. Novamente ele me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ó vós, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que eu farei com que o fôlego entre em vós e vivereis. Eu colocarei tendões sobre vós e fareis crescer carne sobre vós, e vos cobrirei com pele, e porei fôlego em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Esse texto aqui, primeiramente, quando o Senhor fala sobre os ossos secos, que ele vai gerar vida, que ele vai soprar, né, o fôlego de vida, que ele vai fazer com que o fôlego de vida entre em nós, gerando vida. Irmãos, esse vale de ossos secos, ele está se referindo aqui a Israel, mas nos nossos dias serve para nós, quando nós ainda não tínhamos Cristo. As pessoas que não têm Cristo são como o vale dos ossos secos, não tem vida. Aí o Senhor, então, agora envia o seu fôlego, e ele vai fazer o quê? Ele vai começar a estruturar esses ossos. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que eu farei com que o fôlego entre em vós, e vivereis. E eu colocarei, olha, tendões, e sobre vós eu farei crescer a carne, sobre vós, e vos cobrirei com pele. O que isso nos mostra também? É que quando o Senhor ele coloca o Espírito dele em nós, quando ele fala aqui sobre tendões, sobre carne, sobre pele, isso aqui fala de processos. Veja que a vida do cristão, quando ele recebe a vida de Deus, ele vai passar por processos. Amém? Ele vai dizer assim também: então profetizei, versículo 7. Então profetizei como havia sido ordenado. E quando eu profetizava, houve um ruído, e eis uma agitação, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E quando eu completei, eis que os tendões e a carne vieram sobre eles, e pele os cobriu por cima, mas não havia fôlego neles. Olha só, o que acontece aqui? O cristão aqui, ele passou pelo processo, mas o fôlego fala de ele estar em pé, estar vivo. E era isso que ainda estava faltando, porque o profeta ainda estava profetizando. Então ele me disse: profetiza ao vento, profetiza, filho do homem, e dize ao vento: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó fôlego, e respira sobre estes mortos, para que eles possam viver.
E aí ele diz no versículo 10: Então eu profetizei como ele me havia ordenado, e o fôlego veio para dentro deles, e eles viveram e se levantaram sobre os seus pés um exército extremamente grande. Então, olha aqui, irmãos, olha o processo na vida de um crente, na vida daquele que é escolhido pelo Senhor. Isso é uma demonstração de amor. O Senhor enviou o seu Filho para que nós deixássemos de ser esse vale de ossos secos. Só que para isso, para que hoje nós possamos ser um exército de pé, nós precisamos passar por um processo, criando os tendões. Tendão, o que que ele aponta? Tendão, ele dá sustentação para os ossos, para o corpo. O tendão é a parte mais forte do músculo. É que liga um ponto ao outro da estrutura. A carne cobre todo o corpo e depois a pele, processos do cristão. Mas nós vemos que aqui esses corpos, mesmo já estando com tendão, estando com carne, estando com pele, ainda estavam deitados, ou seja, ainda dormiam. E é assim que muito crente está na igreja. Tem osso, tem tendão, tem carne, tem pele. Parece que está vivo, mas está morto, está deitado. Não recebeu a vida ainda. Não recebeu o Espírito. Lembra que nós lemos, eu quero ler novamente com vocês. Eu quero ler novamente com vocês lá em João 16. João 16, 7, ele diz assim: Todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que que ele está falando aqui? Que é esse fôlego de vida, é o Espírito que te coloca de pé. É ele que te convence dos maus caminhos. É esse Espírito que pela palavra vai te limpando. Ele vai te convencendo daquilo que você está fazendo errado. Você vai se limpando pela palavra. Você vai consertando o seu caminho. Você vai representando bem a Deus agora através dessa transformação. E você agora se posiciona. Você fica de pé como um exército. Você deixa de ser esse ossos secos. Você deixa de ser um corpo deitado, morto, sem vida. Tem tendão, carne e pele, mas não está de pé. Então, o Senhor ele não nos chama para nós vivermos a nossa vontade nesse tempo. E foi isso que ele deixou de exemplo para Israel. Vocês estão passando vergonha perante o mundo, perante os pagãos, perante aos ímpios, por conta dos caminhos que vocês mesmos escolheram. Vocês tomaram caminhos que não representam o meu nome. E por conta disso, vocês passam vergonha. A fome vem sobre vocês. Os problemas vêm sobre vocês. Mas ele diz assim, ó, mas eu farei isso. Isso que? Essa mudança na sua vida, não por sua causa, por causa do meu nome, ao qual vocês representam. Eu vos limparei, eu vos purificarei pela água da palavra. Então, esse é um processo natural na nossa vida. Tudo aquilo que está errado, o Senhor ele vai purificar, ele vai limpar. O Senhor vai consertar. Se tem algo errado na nossa vida, o Senhor vem para endireitar, porque nós somos seus representantes. E um cristão, ele tem que ter a sua vida correta diante do Senhor. Então, tudo aquilo que na nossa vida estiver desagradando ao Senhor, ele vai corrigir, ele vai nos ajudar para que a gente seja transformado, para que a gente não passe mais vergonha. Por isso, irmãos, que neste tempo, né, principalmente nesse mês, no calendário de Deus, esse mês de Kislev, que aponta para a purificação, é um mês muito profético, irmãos, esse mês. Esse mês é um mês de purificação, mas também é um mês de milagre, porque aquilo que aconteceu de não ter azeite o suficiente, mas mesmo assim o fogo ficar aceso por 8 dias, é um milagre. É provisão sobrenatural da parte de Deus.
Então, tudo aquilo que é necessário para que você seja purificado, para que você seja limpo, Deus vai fornecer. Então, talvez nós estamos pedindo algumas coisas para Deus, mas não é aquilo que Deus quer para nossas vidas, ou não é aquilo que Deus quer dar naquele momento, não é aquilo que nós precisamos naquele momento. Mas o que nós precisamos, o Senhor vai fornecer. Irmãos, às vezes a gente nem sabe o que pedir para Deus, nós nem sabemos como orar, nós nem sabemos o que pedir. Você não vê, por exemplo, crianças, às vezes, fazendo pedidos absurdos para os pais, e os pais não dão. Por quê? Porque sabe que a criança não tem maturidade, às vezes, para receber um brinquedo, porque não tem maturidade, não é a hora. Ou pede alguma coisa, né? Pedir um doce um pouquinho antes ali da refeição, o pai não vai dar. Por quê? Porque senão a criança não almoça, não janta, não vai fazer aquela refeição porque recém comeu um doce. Então, o pai vai dar aquilo que eu necessito naquele momento, não aquilo que eu quero, mas aquilo que eu preciso. Então, este é um tempo, sim, de purificação, de nós nos separar das coisas consagradas a ídolos, como aqui diz os textos. Nos separar das coisas do mundo, nos limpar dessas práticas mundanas e seguir a vontade do Senhor. Porque seguindo a vontade do Senhor, primeiro, você vai ser suprido em todas as coisas. Como ele falou, eu vou enviar o fruto da terra. Vai sobejar o alimento, a provisão, tudo aquilo que você necessita vai sobejar e você não vai mais ficar envergonhado. E segundo, que você talvez vai alcançar muitas outras pessoas com a mudança da sua vida. Agora, é fácil? Claro que não. Nós vamos precisar abrir mão de muitas coisas da nossa vida ou da nossa vontade para cumprir com a vontade do Senhor. Mas isso nos gerará bons frutos. Nós sabemos que nós termos boas obras diante do Senhor, nós temos bons frutos, isso nos capacita para o reino de Deus. Então, vale a pena. Nós já sabemos que Deus nos ama a ponto de enviar seu filho. Mas esse envio do filho não foi em vão. Tem um objetivo. E se o Senhor alcançou a sua vida, se o Senhor te resgatou, vamos encarar os processos que precisamos passar. Não vamos voltar atrás. Vamos seguir adiante. Porque vai valer a pena lá no final. Amém? Glória a Deus.